Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Mauro, eu sou pedagogo formado pela Faculdade São Luís de Jaboticabal. Eu sou estudante pela Universidade Zanhém, lá de Minas Gerais, de psicanálise. Mas o que eu quero entrar aqui com a gente é um papo. Eu não quero falar sobre técnicas, eu não quero falar sobre eu sempre assim gosto muito de que o papo seja um pouco livre sobre contemporaneidade, né? Como que eu vejo hoje, não só baseado, claro, nos conceitos psicanalíticos, na pedagogia, mas de como empiricamente eu olho assim as coisas, os comportamentos das pessoas e alguns modelos de família que mudaram, né? A família ela mudou, ela não é mais aquele modelo pai, mãe, filho, eu caso e tenho meu filho e vou criá-lo. Não existe mais isso, até porque hoje não existe mais aquela coisa do dote, né? Onde a mulher casava com um homem porque ela precisava daquele homem financeiramente para com que ela estabelecesse uma família. E hoje não existe mais isso. E tem outro tipo de família, que é a, a homoafetiva, tem aquela mãe que cria o filho sozinha, tem aquela criança que vive com os avós porque o pai morreu, a mãe morreu. Então são vários modelos, não tem como você chegar e colocar só aquele modelo de família, porque é muito confuso para a gente poder falar de família se a gente também não falar desses modelos. Mas esses modelos todos vão fazer a mesma coisa, sabe? É transmitir valores, transmitir ética, transmitir moral. E muitas vezes, por uma questão às vezes até religiosa ou então social, algumas famílias são atacadas. Quer dizer que dois homossexuais, um casal homossexual, ele não pode educar um filho porque o filho vai ser homossexual se ele cuidar. E eu tenho um casal também no Kauai que eles educaram os filhos dele e nem por isso nenhum virou homossexual. E se virasse também faz parte da concepção humana. O homossexual ele existe desde os primórdios da humanidade. Mas esse desequilíbrio aí eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu quero falar das famílias. Então a família ela não é só o pai, a mãe e a criança, ou os filhos, né? Porque às vezes tem mais de um. Mas esses valores eles são transmitidos por esses seres humanos, por essas pessoas. Então por isso que hoje eu observo muito assim, o que essas mães estão transmitindo para os filhos, sabe? Porque às vezes um homem ele não consegue sair de um relacionamento numa boa. Ele tem que massacrar a mulher. Que tipo de educação esse cara teve, né? Que tipo de coisa ele viu na infância? Ou porque a mãe, ele tinha que provar que ele é um macho, que ele é um macho alfa, né? Então muitas vezes eu me questiono isso. E por isso que eu volto para a infância, porque é dali que é a raiz de todos esses problemas. Tanto na escola, tanto no contexto social. Muitas vezes você não sabe, seu filho está na escola, ele dá trabalho, vocês não sabem. Eu já vi muitos vídeos de criança virando mesa, agredindo o professor, dando porrada em professor, né? O que está faltando, né? O que está faltando para essa geração? O que falta? É amor demais? É amor de menos? Os pais não estão nem aí para a criação deles, eles praticamente se auto-educam, o celular auto-educa eles têm acesso hoje, não é um acesso como antigamente que a gente tinha, demorava para a gente ter um acesso a, a, a coisas assim, né? As músicas, eu vi um vídeo muitas vezes de uma garotinha e ela falou ali aquela música sensual. Então,
Aí tem pais que tiram seu filho desse universo e tem pais que criticam. Ai, a fulana é muito, sei lá. Ai, minha filha vê, minha filha dança, minha filha, sabe? Umas coisas assim, meio, meio que controversas quando a gente vai falar. Até porque ah, as pessoas aceitarem que são elas que erram, os pais, né, principalmente, e são eles que erram nessa educação, são eles que transmitem esses valores e depois eles colocam a culpa na escola, eles colocam a culpa nos professores, nos psicólogos. Então hoje, como que fica essa educação mental dessas crianças? Sabe? Porque falo de crianças porque no futuro elas vão ser adolescentes, depois elas vão ficar adultas. Que tipo de valores elas estão levando para a vida, sendo que não se preocupam mais com o crescer, né? Com crescer, eu quero crescer, eu quero ser grande, mas esse ser grande é não ter objetivos. Então não ter esses objetivos é bem triste mesmo. Isso você vê hoje muito na juventude de hoje. Não tem aquela vontade de como tinha antigamente. Hoje a vontade é ter uma tatuagem, fazer. Então, que valores nós estamos criando a partir disso, né? Como que você, eu vejo assim, muitas vezes eu observo mães. A mãe ela faz um papel muito bacana. Eu acho que a mãe ela é muito importante, né, na vida da criança. Ela é muito importante na vida da criança. Mas até onde esse limite, né, muitas vezes, como eu te falei, os modelos de família eles mudaram. Às vezes você não tem uma figura paternal dentro de casa. Às vezes tem uma casa que é só um menino e uma família cheia de mulheres. E esse menino, muitas vezes, é educado para ser o homem, o chefe da família. E homem não lava prato, homem não cozinha, homem não varre, sabe? Casa. Então ele vai criando esse valor de onde a mulher é que tem que fazer isso. Então quando ele vai procurar um relacionamento, ele vai procurar um relacionamento ruim para a vida dele, porque principalmente hoje que as mulheres elas não são tão educadas para serem domésticas. A mãe ela quer tirar a filha desse universo de ser doméstica, de ser dona de casa. Eu quero que a minha filha estude, eu quero que a minha filha seja. Então, você pode perguntar para qualquer criança pequena, todas querem uma profissão bem-sucedida, uma profissão que dê dinheiro, uma profissão que dê estabilidade. Tanto que hoje o concurso público é um dos maiores procurados, as pessoas precisam dessa estabilidade. Só que muitos não têm essa oportunidade. Porque nós somos mesmo divididos em classes sociais. Muitas vezes a gente não chega na oportunidade, porque muitas vezes até porque meu pai é muito pobre, minha mãe é muito pobre. Não que eles sejam pobres miseráveis, mas pobres que têm uma outra condição de vida, não vão poder me dar essa estrutura. Então tudo isso conta na vida de uma pessoa. Tem um pai agressor, tem uma mãe omissa. Então tudo isso traz para dentro do ser humano, porque é dali que ele vai tentar tirar um pouquinho da vontade de querer ser um ser humano bem-sucedido, que eu falo, um ser humano bem-sucedido. Às vezes você pode estudar 1000 anos e você não tem a mesma oportunidade. Por isso que ele fala assim, fulano estudou, não quis saber de nada. Não é assim. Nós não temos as mesmas oportunidades de uma pessoa que tem uma condição de vida. Às vezes nós precisamos sair para trabalhar, porque nós temos que nos sustentar, nós temos que sobreviver. Então,
Eu deixo meu sonho de lado. E hoje, ainda bem que existem hoje essas plataformas que a gente pode realizar esses sonhos, né? Distantes. A gente pode se comunicar com as pessoas, a gente pode falar com as pessoas sobre esses assuntos que são bem particulares, né? Então, como eu falei para você, esse modelo de família hoje vai fazer muito a diferença na estrutura dessa criança. O que essa mãe, o que essa família, o que esse cuidador, o que essa função, a gente fala na psicanálise, função paterna, função materna, materna e paterna. Por quê? Não precisa ser só o pai e a mãe. Tem outras pessoas que cuidam. Eu vou contar para vocês que eu fui num abrigo e aquilo ali me chocou muito, porque como que aquela... E na época eu era só estudante de pedagogia, nem era de psicanalista, nem psicanálise, estudante de psicanálise. E aquilo ali me chocou muito quando eu vi aquelas crianças todas, sabe? Ali, sem pai, sem mãe, bebês. Qual seria o futuro dessas crianças? Será que realmente elas teriam ali um futuro promissor e elas estavam ali esperando para serem adotadas? Tinha criança, tinha mocinhas lá. O que será que está esperando lá fora para esse ser humano, né? O que será que está esperando para ela? E eu pensei muito nisso. Eu sempre me sensibilizo muito com histórias de pessoas que... Porque eu perdi minha mãe muito cedo, eu tenho um filho que tem um problema, que impede ele às vezes de ser uma pessoa normal, como, vamos dizer assim, isso mexe muito comigo, que sou pai, isso interferiu muito na vida, ele é epilético, isso interferiu muito na vida, no crescimento dele como ser humano, porque ele, por ele ter essa doença, ele às vezes é rejeitado no trabalho. Então, olha, eu criei ele sozinho, claro que com a ajuda das minhas irmãs, mas eu fui pai solteiro. E não foi fácil, eu tive que ter a ajuda das minhas irmãs para me poder sair para trabalhar. Então, você vê. Então, eu deixei ele aos cuidados de outras pessoas. Então, ele absorveu toda essa criação das pessoas com quem ele passou, porque ele não passou. Ele passou por duas famílias, porque eu precisei... Ele também precisou mudar de família devido a outros problemas pessoais da outra família que tinha deixado ele. Mas o que é válido? Então, às vezes eu me culpo, às vezes de ver ele, às vezes não, eu me diz assim, será que eu não deixei ele crescer? Será que eu não deixei, se eu tivesse feito X coisa, poderia ter sido diferente? Mas todas as pessoas que educaram ele, as pessoas que criaram ele, fizeram o melhor. E fazem até hoje. Então hoje ele ainda está aqui comigo, agora há pouco ele foi embora, ele veio aqui, veio me visitar, eu moro sozinho. E eu faço parte desse modelo de família aí, de pai solteiro, né? E não é fácil porque tudo aquilo que você divide com o outro, com o teu parceiro, você precisa sozinho. Como você está levar na escola, levar ao médico, passar valores. E muitas vezes um filho não é igual ao outro. Até eu que sou gêmeos, sou extremamente diferente do meu irmão. Ele absorveu os valores de um jeito, eu absorvi valores de outro jeito. Então todo ser humano, mesmo ele sendo gêmeos, é comprovado de que eles não vão ter esses mesmos valores.
Então, como que a gente vai crescer? Por exemplo, eu sempre tive a vontade de ser professor, mas meu universo ele foi mudando ali, a minha vida ela foi mudando de acordo com o falecimento da minha mãe. Você vê a estrutura de uma família quando ela é abalada. Eu vou falar da minha, né? A estrutura da minha família foi abalada com a morte da minha mãe. Simplesmente éramos só eu e meu irmão. Nós tínhamos 16 anos e a gente se viu sem aquela proteção. A gente se viu sem essa proteção familiar. Então decorreu anos, anos e anos e anos e anos, nós fomos ali, praticamente que perambulando para a gente poder chegar num ambiente onde a gente pudesse a gente buscar esse equilíbrio para a gente dar um rumo para a nossa vida. Mas não foi fácil. Não foi fácil encontrar esse rumo. Porque a nossa estrutura, ela tinha morrido com a nossa mãe. Mas a gente conseguiu. Nós estamos com 47 anos. Fazem 30 anos que ela morreu. E a gente, cada um. Então, eu fui morar sozinho, eu trabalhava, tinha meu filho que eu tinha que ajudar. Então, várias coisas que a gente tem que viver, mas fica muitas feridas dentro da gente. A gente cresce com aquelas feridas. Então, nós tivemos uma infância muito boa, mas a gente foi interrompida bruscamente com a morte da minha mãe. E eu acho que é por isso que eu me interesso muito pela infância, eu me interesso muito pela essa estrutura, porque a gente foi praticamente foi tirado da gente isso. A vida foi assim comigo, com ele. E eu procuro assim hoje falar um pouco para as pessoas, passar esse aprendizado, tanto para o meu filho. Às vezes ele vem aqui, ele tem problemas como qualquer ser humano tem, e eu procuro conversar com ele sobre certos assuntos, como lidar com a vida. Ele é casado, ele tem um casamento, às vezes ele tem uns problemas pessoais dele com o casamento. E eu como pai, como eu tenho que dar esse suporte para ele. E um dia eu recebi aqui, não vou falar porque a pessoa não gosta muito que fala, mas ela me disse assim: às vezes eu tenho inveja do seu filho porque ele tem você, ele tem pai. Então uma família grande como a nossa vai ter vários tipos de família. Vai ter aquela família que criou os filhos, vai ter aqueles que se separaram. Principalmente a separação é uma coisa, é um rompimento muito forte na família de uma pessoa. Na minha família tem pais com filhos, com mães com filhos de pais diferentes, tanto pelo lado paterno como no lado materno. Então tudo isso, quer dizer, como que a gente vai participar na vida da pessoa esses valores, né? Então, a minha mãe, eu lembro porque minha mãe ela transmitiu muita religiosidade pra gente. Ela transmitiu muito assim, honestidade, ser honesto, ser bom. E muitas vezes essa passividade, às vezes, de não dizer não para as pessoas, fez com que a gente sofresse muito no decorrer da nossa jornada aí da vida. Então, como que eu vou... E também na vida afetiva, como que isso é poderoso, porque a partir do momento em que você não tem uma referência, você pode ter certeza absoluta que a sua vida amorosa vai ser um caos. Então o vídeo está com 20 minutos, eu só queria desabafar com vocês. Muito obrigado, espero que vocês gostem e compartilhem aí do tema, tá? E o Papo com Freud fica aqui, tá bom? Obrigado, da próxima nós vamos conversar mais um pouco sobre esses modelos de família e como que isso afeta, né? Porque afeta.
E nós vamos falar de birra, nós vamos falar de malcriação, nós vamos falar de TOD, que é transtorno de oposição desafiador, nós vamos falar de TDAH, mas nós vamos falar de uma maneira bem, bem popular, de como que a criança... Porque eu observei que se você for falar muito tecnicamente, as pessoas elas não vão entender. Então, se você falar assim, aquela mãe que é culpada, aquela mãe que fala para a criança, vai lá e dá uma porrada no moleque. O que que ela está educando? Quem que ela está criando para essa criança? Ela vai achar que as pessoas só vão gostar dela se ela agredi-las. Entendeu? E esse é o nosso próximo assunto. Fui.